Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que possamos prosseguir nas nossas atividades, agora no estudo do Evangelho que fazemos, parte dos trabalhos, que possamos receber a inspiração necessária para que a mensagem possa tocar os nossos corações. O tema que eu trouxe para a nossa reflexão, ele é comum, comumente ele é tratado, nas casas espíritas. E eu faço uma reflexão justamente para que a gente possa colher, desse estudo o esclarecimento necessário, porque muitas vezes nós, espíritas, as pessoas às vezes, um dos pressupostos da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Então isso às vezes leva as pessoas a fazer um julgamento precipitado e até equivocado. Até um colega de trabalho esses dias, às vezes ele discutindo sobre o assunto, e ele falou assim: pois é, mas lá na doutrina espírita, só quem tem condição financeira que consegue então evoluir, que consegue alçar voos na espiritualidade maior. Porque aquele que não tem nenhuma condição, como é que ele faz caridade? Então, justamente, eu gostaria de esclarecer que a caridade na doutrina espírita não é exatamente o aspecto material que foi abordado pelo nosso companheiro, e justamente eu quero fazer esse trabalho da caridade material e a caridade moral, para que nós possamos entender um pouquinho mais, Mas, afinal, o que é caridade? Então, eu vou me servir, para começar o estudo, de uma passagem do livro Rumo Certo, em que o Espírito Emmanuel traz, pela psicografia de Chico Xavier, justamente no início do tópico, que ele fala justamente do próximo, Ele diz assim: esperas ansiosamente encontrar o Senhor, e um dia chegarás à divina presença. Ou seja, ele começa então, o Espírito Emmanuel, dizendo tudo aquilo que nós ansiamos, que é nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos dos espíritos superiores. E ele diz um alento para todos nós, que um dia chegará a essa condição. Entretanto, olha aí, quando tem entretanto, todavia, mas, contudo, ele está mudando o rumo da conversa, E nós aprendemos isso no português, nas aulas de português. Então, o Espírito diz: entretanto, antes de tudo, a vida te encaminha à presença do próximo, porque o próximo é sempre o degrau da bendita ascensão, da aproximação. Veja só, então, nós já colocamos aqui, quando nós pensamos em caridade, nós já vemos que o próximo é que vai fazer a diferença na nossa vida. Vamos lá. E também o Espírito Emmanuel ainda diz assim: ficamos apenas com o que damos. Ou seja, o que nós temos é verdadeiramente nosso e que nós oferecemos é nosso, continua conosco, E tem aquela canção, Elisabetta Lacerda, que canta, fica sempre
um pouquinho de perfume nas mãos que oferecem. Ou seja, você oferece a flor e o perfume fica contigo. O perfume é seu. Bom, do ponto de vista espírita, nós podemos dizer que há esmola sem caridade. Primeiro aspecto. O que é esmola sem caridade? É a pior forma de dar algo. É dar com desprezo, até com raiva. Quando damos algo material para nos ver livre daquela pessoa que está pedindo. Então essa forma de esmola, nós na doutrina espírita chamamos de esmola sem caridade. Ou seja, para o efeito que nós propomos, esse tipo de doação não tem valor. Não tem valor nenhum. Quem dá com desprezo, com raiva, até contrariado, não está fazendo caridade. Ao contrário do que possa pensar, estou fazendo caridade. Não está. Não está fazendo caridade nenhuma. Pode ser até útil para a pessoa que está recebendo. Muitas vezes, a necessidade daquela pessoa é atendida naquele momento. Mas aquele que se dispôs a fazer isso, verdadeiramente não conseguiu o intento espiritual necessário, pela forma que a doação foi feita. A esmola sem caridade cria constrangimento para quem dá e é humilhante para quem recebe. E recorro novamente a Chico Xavier, que ele diz assim, há muita gente, e isso é uma verdade, a gente constata isso, quando se faz uma campanha, às vezes as pessoas rapidamente se mobilizam para ajudar. E essa frase que Chico coloca exatamente reflete isso. Há muita gente com pães para dar. Tem muitos pães para dar, mas elas não sabem como entregar nas mãos das pessoas famintas. Atiram no rosto. Esse pão que não é colocado nas mãos, mas atirado no rosto, tem sabor de fel. A doação fica com um gosto amargo de fel. O fel é amargo, né? Então, justamente Chico Xavier está falando que esse pão o jeito que ele é dado, ele quis dizer que atira no rosto, mas é a forma que ele é entregue, né? O pão, ou qualquer donativo que é entregue, mas é entregue dessa forma, né? E aí, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, mesmo que houvesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, se não tiver caridade, de nada me serviria. De nada me serviria. Posso entregar tudo que eu tenho, vender a casa, tudo, entregar tudo lá na cozinha comunitária. Só que se eu fizer isso sem amor, apóstolo Paulo está dizendo, não serviria para nada. E diz isso espiritualmente falando para aquela pessoa. Mas também tem a caridade sem esmola, é a segunda modalidade. A caridade sem esmola consiste no cultivo das virtudes cristãs, do amor ao próximo, havendo em todos inúmeras formas de exercitá-lo. Ou seja, o amor, essa caridade que está justamente na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou qual é o verdadeiro sentido
da palavra caridade, como a entendia Jesus. E os benfeitores da codificação que trabalharam junto responderam: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Veja só, coloca 3 virtudes sem mencionar nada material. Indulgência, ou seja, ser doce com as imperfeições alheias. Benevolência, bondade para com todos. E, talvez o mais difícil, perdão das ofensas. E essa caridade que nós fazemos, quando exercitamos essas virtudes, ela não pressupõe a entrega de nada material. Aliás, tem uma história que eu gosto de falar, que é do nosso colega José Carlos de Luca. Ele conta numa das suas obras, e eu acho espetacular esse exemplo que ele deu. Ele disse o seguinte: um dia ele saiu para o trabalho, lá na Avenida Paulista, naquelas avenidas de São Paulo super movimentada, e ele estava no seu carro juntamente com uma colega do lado, e eles pararam no sinaleiro. E a gente sabe, nas grandes cidades, no sinaleiro tem aqueles meninos vendendo bolacha, vendendo bala, limpando o vidro, né, do carro, para-brisa. E o menino chegou e se aproximou do seu lado, ele abriu o vidro e automaticamente pegou uma moeda e entregou para o menino, sem se preocupar de pegar bala, o que ele queria, ele só entregou a moeda. Mas quando ele estava fechando o vidro, a colega que estava do lado olhou e chamou o menino, e disse: menino, você tem os olhos brilhantes, você é lindo. O menino abriu um sorriso, diz José Carlos de Luca, e automaticamente enfiou a mão no saquinho de bala e entregou para a colega que estava dentro do carro, sem exigir moedas, sem exigir dinheiro, assim. E ele, depois que ele ficou pensando naquela situação, quem verdadeiramente fez caridade? Ele deu a moeda, não pegou bala, ou seja, deu a moeda. A outra não deu moeda e recebeu a bala, em razão de ter dito para aquele menino que ele era lindo, que os olhos dele eram brilhantes. Vejam, muitas vezes o que uma criatura precisa não é de dinheiro. Ela precisa, às vezes, de ouvir uma palavra de elogio, um alento, um ânimo. Um elogio desse que certamente ele, como um menino de periferia, criado naquelas condições que a gente sabe, né, de São Paulo, certamente não ouve elogio que é bonito, que é lindo, que os olhos é bonito, que os olhos é brilhante. Então, para ele, aquilo foi o máximo que ele esperava de alguma pessoa. Ele ganhou o dia, como a gente diz. Isso é caridade sem dar nada. E temos terceira forma, que é esmola ou alguma coisa material que a gente dá junto com caridade, ou seja, unir os dois. A primeira nós falamos da esmola sem caridade, da segunda nós falamos da caridade sem esmola. Agora vamos falar dos dois juntos. Quando que acontece essa situação de nós unirmos a caridade material junto com a caridade moral? Allan Kardec diz que a beneficência sem exibicionismo
tem o duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral. Diz ele: a verdadeira caridade é delicada, habilidosa, sutil, em disfarce o benefício, até porque há sempre... desculpa aí. A verdadeira caridade é delicada, habilidosa e sutil em disfarçar o benefício. Muitas vezes, o benfeitor, aquele que está fazendo a doação, ele faz passar como se fosse ele o beneficiado, e não aquele que está recebendo. Veja, em vez da pessoa ficar com aquela mente, puxa vida, agora eu estou devendo isso, agora eu tenho uma obrigação com ele. Ele age de uma forma que aquele que recebeu, ou aquele que doou, é quem está, na verdade, sendo o beneficiário. E no fundo é isso mesmo que acontece, né? A gente imagina quando faz algo de útil, algo importante para alguém, nós estamos ajudando o outro. Não, é engano. O beneficiário é quem está fazendo, quem está auxiliando. Desde aqui, um trabalho aqui que a gente está fazendo. Vai lá dar um passe, os nossos médios passistas, dá o passe. Às vezes pode dizer, ajudei bastante hoje, trabalhei, atendi várias pessoas. Não. O beneficiário foi ele que se dispôs a, de forma útil, se colocar à disposição dos benfeitores para que os benfeitores, através do seu instrumento, das suas mãos, da sua mente, do seu coração, atendesse aqueles que sentam nas cadeiras. Qual é a proposta do Evangelho para a caridade? Vejam, uma parábola muito conhecida, que é a parábola do bom samaritano, ela começa dizendo que um homem saiu de Jerusalém com destino a Jericó e no meio do caminho sofreu um assalto, apanhou, foi agredido e aqueles que o roubaram deixaram caído na beira do caminho. Diz a parábola no Evangelho, passou o sacerdote, olhou, viu e seguiu adiante. Veio o segundo levita, que é o sacerdote do templo, também olhou, viu e foi cuidar dos seus afazeres. Aí vem agora o ponto central do que nós queremos refletir, com uma mensagem do Evangelho para a caridade. Prossegue a parábola, diz assim: mas mais tarde, por essa mesma estrada, virá um samaritano que, ao contemplar aquele homem caído, arrebentado e semi-morto, e movido de compaixão, desceu da montaria, tratou de limpar as feridas e depois o colocou sobre o dorso do animal, levando-o a uma hospedaria na beira da estrada. Deixou-os cuidar do hospedeiro e lhe disse para que dele cuidasse. Deixou-lhe 2 denários, afirmando que, se houvesse gasto maior, na volta reembolsaria. Bom, primeiro aspecto dessa passagem é que o samaritano, ao se aproximar do homem caído, ele não ficou nem fazendo perguntas, não quis saber quem era aquele homem caído, qual era a raça, qual era a religião, que isso era muito comum lá na época.
As pessoas não gostavam de se misturar. Se não é da minha religião, então... Então o que aconteceu? Ele chegou com a montaria, viu, desceu e foi imediatamente cuidar das feridas do homem caído, sem qualquer pergunta. Esse é o primeiro aspecto que nos chama a atenção nessa passagem. O segundo aspecto é que o samaritano, depois que fez o atendimento, cuidou das feridas, passou o vinho, passou o óleo, ele poderia simplesmente ter dito: bom, agora alguém vai cuidar dele, um parente, alguém vem buscar ele, eu tenho que cuidar da minha vida. Não. Colocou em cima do animal, levou até uma hospedaria e, ainda assim, pediu para que o hospedeiro continuasse cuidando daquele homem, inclusive custeando-lhe as despesas. Veja que essa proposta fica claro que a caridade real, ela pressupõe o acompanhamento. Por isso que é diferente de você estar aqui, ter uma cozinha comunitária, que ajuda as pessoas. Você chega e deixa aí na porta uma cesta básica e diz: levem lá. Esse acompanhamento que a gente diz é justamente o contato com aquele. E a lição que fica para nós dessa passagem é uma pergunta que eu faço: qual foi o momento em que a caridade se manifestou? Qual foi o momento que, desde a chegada do homem ao local, até a entrega para o hospedeiro, qual foi o momento que a caridade se revelou? Nesta passagem aqui, E, movido de compaixão, esse é o momento central da caridade nesta passagem. Movido de compaixão, ou seja, quando ele viu aquele homem, algo tocou dentro dele, nas suas fibras, que foi justamente que ele... Então vejam, a caridade se manifesta normalmente antes do ato. Vou tirar o exemplo nosso da cozinha. Quando nós vamos na cozinha, nós estamos servindo os pratos. A caridade vai se manifestar no momento que eu olho aquela criatura que está na minha frente e algo toca dentro de mim e eu entrego para ele o prato, mas junto vai a minha energia de bem-querer, a minha energia de que ele esteja bem, que aquele alimento faça bem para ele. Bem, isso não tenho que falar nada, não preciso falar, mas essa energia ela vai automaticamente. Na hora que eu entrego, eu estou colocando em ação o amor. E a caridade é amor em ação. Então vejam, eu vou doar uma cesta básica. Na hora que eu estiver entregando essa cesta básica para a pessoa, qual é o sentimento que está me movendo naquele momento? Não na hora que eu comprei, na hora que eu escolhi as coisas também, mas
Qual é o momento, aquele momento central que eu estou entregando? O que a pessoa recebe de mim junto com a mercadoria? Porque eu posso estar pensando assim, qualquer coisa, né? Mas eu posso também estar feliz por estar podendo ajudar aquela criatura. E aí eu agradeço a oportunidade de estar ajudando, porque eu que estou recebendo. E para encerrar, eu vou narrar uma pequena história, e eu gostaria até de não só narrar, porque se eu narrar não vai ficar corretinha, do jeito que o Divaldo Franco contou essa passagem, que é tão linda, que me emocionou, e eu gostaria de transmiti-la de uma forma que está exposta aqui na narrativa dele. Ele diz assim: em determinado país da Arábia, vivia um governante que era devoto ao bem. Este homem sábio passou para a posteridade com a alcunha de Mohamed o Justo, porque era sábio e justo, porque ser sábio e justo constitui característica dos seres felizes e dos verdadeiros missionários de Deus. Mohamed era muçulmano e havia bebido no livro sagrado e as lições profundas da solidariedade humana. Todos os casos que eram levados, ele sempre examinava à luz da revelação dos profetas, e por isso mesmo desfrutava de muito respeito, mesmo entre os denominados adversários políticos. Então veja, Mohamed era um governante, era uma pessoa considerada justa e sábia, né? E ele era levado a ele muitas questões do dia a dia que ele resolvia. Ao entardecer, estava ele caminhando pelos jardins de sua residência e meditava a respeito do reino de Deus, quando subitamente foi sacudido por uma gritaria e teve a sua atenção despertada para vozes que altercavam a uma distância regular. Ele foi na direção da balbúrdia, da gritaria, e deparou-se com uma cena constrangedora. De joelhos sobre o chão estava uma mulher maltrapilha, que chorava de maneira expressiva, e em torno dela, no chão, vários frutos diferentes, e ela pedia misericórdia. Com o semblante carregado, o grão-vizir, que é um ministro, um ministro, acusava de ter havido realizado um furto, que é imperdoável pela lei do Corão. Mohamed, o Justo, se aproximou do ministro e perguntou, querendo saber do que se tratava. Então aquele homem de semblante duro respondeu-lhe que aquela mulher se atrevera a atravessar a fronteira que delimitava a propriedade particular com a via pública para furtar frutos, o que era proibido terminantemente pela lei. Ele ouviu a declaração do seu ministro e indagou-lhe: qual é a pena prevista na lei? Apedrejamento, respondeu ele. Ela deve ser lapidada, porque cometeu um crime que é muito grave, porta adentros para crimes ainda maiores, justificou ele. Por sua vez, depois de escutar a acusação e a pena que era prevista, ele perguntou para a mulher: tu sabes que furtar é um crime? Sim, sei, respondeu ela. E por que atreveste? Então ela contou a história a seu modo.
Sou viúva e só. Tenho um filho de 8 anos que está sendo devorado pelas febres. Há dias meu filho não se alimenta, magro e sofrido. Hoje pela manhã ele gritou: mamãe, mamãe, eu vou morrer de fome, tenho necessidade de comer algo, não suporto mais. Mamãe, vá mendigar, mas traga-me pão. Então, com o coração transpassado de dor, deixei meu filho no catre, debatendo-se no frio e na febre, e saí de porta em porta a suplicar ajuda. Fala-se tanto em justiça e em misericórdia, Senhor, mas somente se fala. Então ocorreu-me a ideia de ir à feira do mercado. Dirigi-me para lá e estive diante das barracas que estavam abarrotadas de alimento. Mendiguei, espantaram-me, chamaram-me de vadia, ameaçaram-me bater, colocaram os cães, porque com estes andrajos ninguém pode me respeitar. Aguardei que passasse o período bom das vendas e que ao entardecer os restos fossem então atirados ao lixo, e do lixo eu tiraria o alimento de meu filho, que salvaria sua vida. Qual não foi o meu desencanto? Nesse dia não houve lixo, não houve restos. Voltei-me para casa desesperada e sem forças, pensando em morrer, mas antes matar o meu filho, cometer o crime mais hediondo, a mãe matar o filho, antes que a morte o matasse de maneira mais cruel e dolorosa. Quando passava aqui pelos vossos jardins, defrontei com esse pomar. As árvores davam gargalhadas de frutos e também davam gargalhadas de perfumes. O chão estava recoberto daqueles que as aves do céu e os morcegos jogaram fora e deixaram por estarem excessivamente maduros. Não resisti, Senhor. A única distância era informal, não tinha cerca. Era minha consciência de saber que se tratava de vossa propriedade. Eu estava aqui ao lado da miséria humana e ao lado da vossa abastança. Então corri o risco. Atravessei a fronteira e passei a recolher aqueles que estavam no chão, que os vermes iam comer. Coloquei nos meus trapos. Infelizmente, quando estava saindo, fui surpreendida pelo escravo que começou a gritar. E aí veio o grão-vizir para fazer justiça. A mulher, então, prorrompeu em prantos muito volumoso. Mohamed, o justo, pensou por um pouco e perguntou novamente ao seu ministro: qual é a punição prevista na lei? Apedrejamento, Senhor. Então, apedrejemo-na lá. Senhor, mas não aqui. Teremos que levá-la ao poste do sacrifício, à entrada do templo, para que ela seja lapidada. Para surpresa geral, Mohamed disse: mas ela cometeu o crime aqui. A justiça deve ser feita no local do que o criminoso delinquiu. Apedrejemo-la. Mas não temos pedras, Senhor. As pedras sacramentais estão amontoadas à entrada da mesquita. Como diz que não temos pedras? E ele próprio, tirando os anéis
e uma joia de expressivo valor do turbante. Que é isso que temos? Que excessos de pedra eu vejo em vossos dedos, anéis, turbantes, colares. Apedrejeia. Mas, Senhor, são pedras preciosas. Pedras. A lei não diz que tipo de pedra deve ser usada. Então, apedrejeia-na. Eu também tenho desejo de fazer justiça. E começou a atirar anéis, pedras preciosas, rubis, todos sobre aquela senhora caída no chão. Quando ele verificou que ninguém mais ostentava nenhuma joia, ele disse: mulher, pecaste e foste punida. Agora vai, leva as pedras da nossa presunção, do nosso orgulho, da nossa prepotência, do nosso mentiroso poder. Transforme-as em pão, em remédio, e salva o seu filho. Vai em paz e que Deus te abençoe. A mulher levantou-se aturdida, catou as joias e partiu em desembalada correria em direção ao seu filhinho doente. Agraciado, Senhor, com a Tua presença. Agraciados com os amigos espirituais, benfeitores queridos, trabalhadores devotados, que nos assistem e nos amparam a todos os momentos. Que possam, Senhor, prosseguir nos inspirando, indicando-nos a direção necessária, a direção do bem, do amor ao próximo, da fraternidade, que faz verdadeiramente a diferença na nossa vida. Que possa, Senhor, continuar abençoando essa casa fraterna, os trabalhadores da esfera física, da esfera espiritual, enfim, todos aqui estão conosco, Senhor, que possam receber as energias e as bênçãos necessárias para o fim e o propósito que vieram nesta casa, nesta noite. Abençoe-nos, Senhor, não só hoje, mas sempre, que assim seja.